Neste capítulo, meus amados e minhas amadas, nós vamos falar sobre Pedro. Sim, um homem comum, um pescador, alguém como eu e você. Pedro conheceu Jesus através do seu irmão André, e naquele encontro, sua vida jamais foi a mesma. Ele foi chamado para deixar as redes e se tornar pescador de homens. Mas a história de Pedro não é uma história simples. Ela é marcada por fé, por impulsos, por quedas e por recomeços. Nesse episódio, nós vamos caminhar com Pedro, na beira do mar, no meio da tempestade, diante do medo e também diante do perdão. Vamos lembrar da pesca maravilhosa, do momento em que Pedro ousou andar sobre as águas e de como Deus usou sua vida para levar cura, como no milagre que envolveu Dorcas. Esta é uma história de erros e de graça, de fragilidade humana e de amor divino. Fique conosco, porque esta não é apenas a história de Pedro, é uma história que fala comigo e fala com você. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Impulsivo, intenso, apaixonado, mas também frágil. Quando Jesus foi preso, Pedro prometeu que jamais o abandonaria. No entanto, naquela mesma noite, o medo falou mais alto e Pedro negou conhecer o Mestre. Ao ouvir o galo cantar, Pedro chorou amargamente. Não era apenas culpa, era o coração quebrado de quem amava, mas falhou. Depois da ressurreição, Jesus não rejeitou Pedro, ele o procurou. À beira do mar, Jesus fez uma pergunta simples e profunda: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Para cada negação, uma restauração. Ali Pedro entendeu: o amor de Deus é maior que o erro humano. Pedro foi um dos poucos que testemunharam a glória de Cristo revelada. No Monte da Transfiguração, ele viu Jesus resplandecer em glória ao lado de Moisés e Elias. Aquele momento marcou Pedro para sempre. Ele entendeu que Jesus não era apenas um mestre, era o Filho de Deus vivo. Dias depois, algo extraordinário aconteceu. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu com poder. O mesmo Pedro que antes teve medo, agora se levantava com ousadia. Ele pregou e milhares se converteram. Aquele pescador simples se tornou voz de Deus para as nações. Dorcas, também chamada Tabita, era uma mulher conhecida por suas boas obras e pela ajuda constante aos necessitados. Ela costurava roupas, cuidava das viúvas e sua vida falava mais alto do que qualquer palavra. Mas em determinado momento, Dorcas adoeceu e morreu. A notícia se espalhou rapidamente e os discípulos, sabendo que Pedro estava por perto, mandaram chamá-lo. Quando Pedro chegou, encontrou o quarto cheio de mulheres chorando, mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas havia feito quando ainda estava viva. Pedro pediu que todos se retirassem. Ajoelhou-se e orou. Em seguida, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Abriu os olhos, sentou-se e Pedro apresentou viva aqueles que ali estavam. Esse milagre se tornou conhecido por toda a cidade
e muitos creram no Senhor. Pedro passou a ser uma das principais colunas da igreja primitiva. Por onde passava, enfermos eram curados. A Bíblia relata que até a sombra de Pedro curava os doentes. Não era Pedro, era o poder de Deus operando através de um coração rendido. Com o crescimento da igreja, veio também a responsabilidade. Diante do episódio de Ananias e Safira, Pedro mostrou que a igreja não poderia viver de aparências. Deus queria verdade, santidade. A igreja crescia, mas crescia com temor. A perseguição não demorou a chegar. Pedro foi preso, algemado, guardado por soldados, mas a igreja não parou de orar. E naquela noite, um anjo do Senhor entrou na prisão, as correntes caíram e Pedro foi liberto. Mesmo cheio do Espírito, Pedro ainda estava aprendendo. Em uma visão, Deus lhe mostrou um grande lençol descendo do céu e o ensinou que o Evangelho não era apenas para um povo, mas para todos. Pedro obedeceu e a salvação alcançou os gentios. Antes de tudo isso, Pedro era apenas um pescador. Em uma noite inteira de trabalho, ele e seus companheiros nada haviam pescado. Pela manhã, Jesus se aproximou e pediu que Pedro lançasse novamente as redes ao mar. Mesmo cansado, Pedro respondeu: Senhor, sob a tua palavra lançarei as redes. E quando fizeram isso, apanharam uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a se romper. Pedro ficou admirado, caiu aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Mas Jesus respondeu: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E deixando tudo, Pedro seguiu Jesus. Deus preparava Pedro para compreender que seu plano ia muito além das fronteiras de Israel. Em Cesareia vivia Cornélio, um centurião romano temente a Deus, conhecido por suas orações e generosidade. Em uma visão, um anjo lhe ordenou que chamasse Pedro. Ao mesmo tempo, Pedro teve uma revelação. Um grande lençol descia do céu, cheio de animais considerados impuros pela lei judaica. E uma voz lhe disse: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Guiado pelo Espírito Santo, Pedro seguiu até a casa de Cornélio. Ao anunciar Jesus Cristo, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam, mesmo sendo gentios. Naquele momento, Pedro compreendeu que Deus não faz acepção de pessoas. A salvação era para todos. E assim, o Evangelho rompeu barreiras e o reino de Deus começou a alcançar o mundo. Em outra ocasião, os discípulos estavam no mar quando uma forte tempestade se levantou. No meio da noite, Jesus veio até eles, andando sobre as águas. Assustados, eles pensaram estar vendo um fantasma. Mas Jesus logo disse: Sou eu, não tenham medo. Então Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse apenas: Vem. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre o mar.
mas ao reparar na força do vento teve medo e começou a afundar. Imediatamente gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando ambos entraram no barco, o vento cessou. Anos depois, Pedro seria novamente preso. Desta vez, não haveria livramento. Condenado à morte, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não por medo, mas por humildade. Ele não se achava digno de morrer como seu Senhor. Pedro começou como pescador, caiu, chorou, foi restaurado e terminou como coluna da igreja. Sua história nos lembra que Deus não escolhe os perfeitos. Ele aperfeiçoa seus escolhidos. Chegamos ao final da história de Pedro, uma história de fé, de quedas e de recomeços. Se em algum momento você se identificou com essa caminhada, considere compartilhar este vídeo com mais pessoas. A série Jesus, do berço à glória, continua. No próximo capítulo, seguimos caminhando pela palavra com calma e propósito. Obrigada por estar conosco. Até o próximo capítulo.